Mas, Senhor, queridos, eu vou falar duas palavras. Eu não sei se vem alguém na sua cabeça. A primeira palavra é sonho. E a segunda palavra é mão. Vamos, então, complementar e tornar essas duas palavras duas expressões. Uma palavra sonho para uma expressão, os sonhos de Deus. Uma palavra mãos, para uma expressão, as mãos de Deus. Você consegue se lembrar de alguém? Essa pessoa a qual o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para falarmos hoje é uma pessoa por nome José. José, um homem não só de sonhos, que teve sonhos, mas um homem que interpretava sonhos, mas um homem que realizava sonhos, um homem que viveu os sonhos de Deus, um homem que é inspiração para os nossos sonhos. José, como homem que veio do pó da terra, formado pelas mãos de Deus. José, um homem que teve os cuidados da mão de Deus. Um homem que foi abatido pelas mãos de Deus. Um homem que foi exaltado pelas mãos de Deus. José, um homem que foi curado pelas mãos de Deus. José, um homem, para que não venhamos esquecer, das mãos de Deus. Livro de Gênesis, de acordo com a Bíblia Sagrada, capítulo 41, a partir do verso 50. Gênesis 41, 50. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o povo do Egito começou a sofrer com fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Então, por que José é sonho e por que José é mão? Por que José é sonhos de Deus? Por que José as mãos de Deus? José, veja, José, ninguém mais, ninguém menos do que bisneto de Abraão. Sim, bisneto de Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão, aquele homem que não conhecia Deus. Aquele homem que não sabia quem era Deus, mas quando ouviu a voz de Deus, fez o que Deus estava direcionando ele a fazer.
Sim, ele era bisneto de Abraão. Não era qualquer antecedência de José. A antecedência de José era de Abraão. A antecedência de José era de Isaac. Abraão e Isaac. Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa de Deus na vida de Abraão. Isaac era uma promessa de Deus na vida de Abraão e de Sara. Isaac, avô de José. Isaac, o homem que soube esperar pela sua esposa, pela mulher que Deus tinha para ele, que soube aguardar por Rebeca. Isaac, aquele que trabalhava, ele cavava poço. José, filho de Jacó. Olha a antecedência de José. Abraão, Isaac e Jacó. José. José é o filho de Jacó. Olha só. Não é à toa que José vai ter um sonho. O sonho das palmeiras se curvando. Porque o pai de José, o Jacó, ele dormiu no deserto em cima de uma pedra. Em algumas versões bíblicas diz que ele sonhou, que Jacó sonhou. Sonhou com um anjo. E nesse sonho ele lutou com o anjo até o anjo entregar a bênção. Olha só José. O José que sonhou. O José que era um rapaz novo. O José, filho tão amado de Jacó. O José que foi tão esperado. O José que foi tão desejado pela sua mãe, Raquel. Raquel, a mulher que via sua irmã Lia concedendo filhos a Jacó e Raquel, não. Até que um dia Raquel gerou. E quando Raquel gerou José. José é um rapaz novo, obediente ao pai. O que o pai pedia, José fazia. Então Jacó dizia, José, vai lá. Vai ver o que seus irmãos estão fazendo, porque eu sei que seus irmãos de vez em quando gostam de dar umas escapadas. Dá umas escapadelas por aí. Faz umas coisas que não tem que fazer, fala umas coisas que não tem que falar, anda com quem tem que andar. José, vai lá, ó. Dá uma olhadinha para mim. Naquilo que seus irmãos estão fazendo. E José ia, via, voltava e contava para o pai. Veja, para os irmãos, José era um dedo duro. Para o pai, José era um menino obediente. E aí eu já quero deixar para você a primeira pergunta que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Quem tem sido você? José, que aos olhos do pai é um menino obediente? Ou você tem sido os irmãos de José, que pela obediência de José ao pai, veja, pela obediência de José ao pai, tem acusado José de ser dedo duro. É forte, né? Essa pergunta, né? É forte. Quem
tem sido você? O José que agrada ao Pai? Como diz a palavra do Senhor, que convém a nós agradarmos ao Pai e desagradarmos ao mundo? Quem tem sido você? José, que agrada ao Pai, ou os irmãos de José que agradam ao mundo? E José um dia contou o sonho que ele teve. E isso provocou ainda mais ira nos seus irmãos. E isso despertou ainda mais inveja dos seus irmãos pela vida de José. Então, vem aquela trajetória que você já conhece. José foi jogado num poço pelos seus irmãos. E olha só que situação. Você se lembra que o avô de José, o Isaac, ele cavava poços? Só que Isaac, o avô de José, ele cavava poços porque lá ele achava água, fonte. Ele não cavava poços para lançarem à morte pessoas, como fizeram os irmãos de José. Chega a parecer uma incoerência, né? O avô de José cavava poço e aí José é lançado num poço. Só que esse poço pode parecer só um poço, mas a mão de Deus estava sobre o poço. Porque se não tivesse sobre o poço, talvez José, ao cair no poço, tivesse morrido. Não tem pessoas que sofrem acidentes tão simples, às vezes, e já partem para o Senhor? Às vezes pessoas caem de uma escada, caem de uma janela baixa, tropeçam na rua, batem a cabeça numa pedra, numa guia e partem. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Pessoas que num tropeço bateram a cabeça na guia e não tiveram mais vida. Então, a mão de Deus estava ou não estava sobre José, mesmo quando ele foi lançado no poço? José, lançado no poço, não foi? Quantas pessoas sofrem acidentes, afeta a coluna, ficam paraplégicos, tetraplégicos, ou passam por outros tipos de situações e traumas físicos? Mas José caiu lá no poço, ou melhor, foi lançado no poço. E ele permaneceu tão robusto para mostrar que a mão de Deus estava com José, que diz a palavra do Senhor que do poço que ele foi tirado, ele era tão robusto que ele foi vendido por um alto preço como escravo. O poço não foi capaz de mudar quem José era, porque as mãos de Deus eram sobre a vida de José. E, como de costume, para avaliar o porte físico, para avaliar a estrutura física de um escravo, eles precisavam despir, né? Ali o escravo. Eles precisavam olhar o corpo daquele escravo. Então, olha só. José estava preso. Ele estava numa jaula, numa gaiola. E foi lá nessa prisão, nessa jaula, nessa gaiola, nessa prisão pequena,
entre essas grades, em que para o mundo, para quem estava de fora olhava e via José preso. Quem olhava de fora via José escravo. Mas em meio a isso tudo, eles despiram José para ver se José era robusto mesmo. E foi aí então que dentro dessa gaiola, quem estava do lado de fora pôde perceber a estrutura que José tinha. Que a mão de Deus estava sobre José, dando a ele estrutura para passar por tudo isso. Ele podia estar sem roupa. E nessa hora estava tudo à mostra. Todo mundo estava vendo tudo. As fraquezas, as fragilidades de José. Mas também estavam vendo que José tinha estrutura. E foi por ele ter estrutura que ele foi levado escravo para o Egito. E a estrutura de José fez com que então, acredite, que vou falar com a expressão que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. José era o sonho de um cristão. José era um sonho para o pai dele, Jacó. José era um sonho para Raquel, sua mãe, porque ela sonhava ser mãe. José foi um sonho para eles. Só que aí que tá, José não foi um sonho somente para Jacó e para Raquel. José também passou a ser o sonho de uma mulher. Uma mulher o desejava. Uma mulher sonhava em tê-lo. E essa mulher era casada. Ela era a senhora de José. Olha como são as coisas. A esposa de Potifar como senhora. A esposa de Potifar como senhora de José tinha José como um sonho para ela. As mãos de Deus estavam sobre José. José tinha algo de diferente. Que uma mulher como a esposa de Potifar, que diz a palavra que era uma mulher que chamava atenção, vamos traduzir para uma linguagem hoje, era atraente, bem cuidada, conservada. O tipo de mulher que tinha todos os desejos carnais dela satisfeitos. Ia querer justo quem? Ia querer o sonho de um crente. Você tá pegando a visão? Que ela queria o sonho de um crente? José era sonho de Jacó e Raquel. José era sonho de crente. E a esposa de Potifar foi querer o sonho do crente. Será que ela conseguiu tomar para si o sonho de um crente? Não. Ela pode ter acusado. Ela pode ter caluniado. Porque é isso que o espírito maligno faz. Usa pessoas para te caluniarem. Usa pessoas para te acusarem. Usa pessoas para te difamarem. É isso que o espírito que possuía Jezabel possuía ali, a esposa de Potifar. Mas a mão de Deus estava sobre José. E essa mão de Deus que estava sobre José
Foi a mão que esteve com José na prisão, lá embaixo no calabouço. Enquanto José estava lá na prisão, no calabouço, talvez José tenha sido esquecido por muitos lá no calabouço. Talvez José tenha sido objeto de zombaria para muitos lá no calabouço. Talvez algumas pessoas, quem sabe se outras pessoas que trabalhavam ali para Potifar, que trabalhavam ali no palácio, não invejaram por um período José e tinham a oportunidade, agora que José não era mais o homem que ajudava Potifar. Quem sabe esses guardas ou essas pessoas não iam lá na janelinha do calabouço e falavam: e aí, José, tá no calabouço agora, hein? Quem sabe algumas pessoas não debocharam ali de José. E José ali no calabouço, mas as mãos de Deus estavam sobre José. Tanto estavam sobre José que foi lá no calabouço que José interpretou o sonho. E ao interpretar o sonho daqueles dois homens que estavam ali com ele, não é que a interpretação deu certo? Porque vocês já viram como revelações de Deus, revelações dadas pelo Espírito Santo de Deus a pessoas, a seres humanos, para falarem para outras pessoas, hoje são tidas muitas das vezes como se estivesse jogando na sorte. É tipo assim: ó, e não é que deu certo, teve sorte, hein? Mas quando é uma revelação de Deus, quando é uma interpretação dada por Deus, vai se cumprir. Porque aquela pessoa só é boca de Deus. É a manifestação de um dom que vem de Deus. E aí então que José agora já tinha uns 30 anos mais ou menos. Sofreu muito. Sofreu 13. Porque até os 17 ele estava com o pai. 13 anos ele passou por poço, escravidão, calabouço. Mas um dia chega o fim desse calabouço para José. Porque a mão de Deus era sobre José. E um dia chegou o fim. E quando chegou o fim desse calabouço para José, ele então passou a morar nada menos do que no palácio do rei. Que é isso que Deus faz. Foi assim com Mefibosete. Parecia que ele estava lá esquecido na casa de Maquir, mas a mão de Deus estava sobre Mefibosete. Chegou o tempo em que ele também foi para o palácio, sentar na mesa do rei. E então esse José, com 30 anos de idade, esse José, depois de muitos anos de sofrimento e angústia, quem sabe nesse período José se deprimiu. Quem sabe nesse período José se angustiou. Quem sabe nesse período José chorou. Quem sabe nesse período José se lembrava do sonho. Quem sabe nesse período José se lembrava do sonho da palmeira que descia e subia e pensava: cadê a realização? Cadê o cumprimento desse sonho? Quem sabe nesse período José dizia: cadê o cumprimento da promessa? Cadê? Quem sabe nesse período José escreveu para Deus:
Quem sabe nesse período José teve ainda mais sonhos. Ou quem sabe nesse período José parou de sonhar. Os sonhos dele foram estagnados, como se ele não fosse mais capaz de sonhar. Quem sabe a história de José não é parecida com a sua. Quem sabe? Mas há chegado um tempo em que a mão de Deus tira José desse calabouço, leva José para o palácio. E ali José passa a governar o Egito, a terra em que ele sofreu a maior aflição, a terra em que ele foi escravo por um tempo, a terra em que ele ficou preso, humilhado, foi caluniado. Nessa terra, ele foi governador, lá no Egito. E ao ser governador, teve todas as honras. E olha só como eu quero finalizar com o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração logo no início. Mas a cereja do bolo, o Espírito Santo falou, deixa para o final. Num tempo, veja bem, no tempo, em que iam chegar 7 anos de sofrimento, de fome, de dor, de lamento, de desespero para muitas pessoas, foi o tempo em que a mulher de José gerou. Veja, o mundo à volta, o cenário externo, para o restante das pessoas, foi um tempo muito difícil. Mas foi o tempo em que José e esposa geraram. Eu vou ler de novo para você pegar a visão. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Então veja, o tempo do sofrimento chegando, o povo se lamentando, o povo em dificuldade, e José olhando para o primeiro filho dele, por nome Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Deus me fez esquecer do meu sofrimento e da casa do meu pai. Num tempo difícil para quem estava em torno de José, num tempo difícil para os parentes de José, num tempo difícil para as cidades ao redor de José. E José olhando para o seu segundo filho, por nome Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Ah, então quer dizer que é riqueza para todos? Não é Efraim, é prosperidade. Prosperidade é estar bem em diversas áreas. Então aqui é José dizendo assim, ó: eu estou bem no meu casamento, eu estou bem porque Deus me deu 2 filhos, eu estou bem porque eu moro no palácio, eu estou bem porque aqui eu como bem, eu estou bem porque aqui eu visto bem, eu estou bem porque aqui eu posso me divertir, eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem porque aqui eu estou numa boa posição, porque eu estou confortável, eu estou bem. Eu prosperei nessa terra que eu tenho sofrido.
eu quero deixar para você um louvor, porque não foi pouco tempo que José ficou sofrendo ali. Foram 13 anos. Não foi pouco tempo. Mas chegou o tempo para José. E em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, as mãos de Deus estavam sobre José. Sabes que eu preciso melhorar. Quem sabe essa não é a sua canção hoje? A minha vida está em Quem tuas sabe? mãos. Oh Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. E é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, a tua mão. Ah, se não fosse a mão de Eu Deus. sinto ela nessa hora, nesse instante, a me segurar. Se essa mensagem falou com você, é prova que mais uma vez é a mão de Deus.